Boa noite, pessoal. Vou colocar o meu celular aqui no apoio que eu arrumei. Mas antes eu vou chamar a Valéria, peraí. Chegamos uns minutinhos antes para testar. Oi, Oi, Valéria! tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, deu certo. Deu. Que Mas o bom. apoio, o apoio que eu arrumei pro celular ficou ruim. Deixa eu arrumar aqui. Ui. Eu também coloquei uns livros aqui. Ai, acho que eu vou tirar do carregador e depois se acabar a bateria, eu coloco. Uhum. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Aproveitar que tá uns minutinhos mais cedo. É. Pronto, acho que agora vai ficar. E aí? E aí, tudo bem, Marília? Tudo e você? Tudo certo. As crianças Oi. dormindo. É, acabei de pôr, faz 10 minutos. É, Espero que durmam. também. Oi, Anaíses, professora Anaíses. Hum, Mãe de 9 também, que bom aham. estar aqui. A Su tem mais gente. A Suzana. Uhum. É. Vamos esperar uns minutinhos, que ó, tá todo mundo ouvindo a gente bem? O áudio, o vídeo, tá legal? Abaixa mais o celular, meu Deus do céu, como é que eu faço para Eu baixar? Ele devo. tá. Eu acho que eu que tenho que abaixar, né? Eu coloquei no máximo, não sei como é que fica. Tá melhor assim, Suzana? Eu preciso arrumar um tripé de celular. É. E aí, estão me ouvindo? Estão ouvindo a Valéria? Como é que tá aí, gente? Testando. Tá muito alta, deve. Não sei se tá esse eco agudo. Não. Tá bom, né? Ah, que bom. A Kristen. Oi, Kristen. Tudo bem? Que bom. E aí, Valéria? Então, Marília. Quando tá ansioso aqui para essa É, live, porque a gente combinou ontem, né, de fazer. gente, foi meio surpresa, porque a Surpresa. gente a gente tava É. assim, sem ninguém agendado, mas eu já queria chamar a Valéria faz um tempo. Aí, por graça de Deus, né, que eu acredito na graça de Deus, né, na coincidência não. Uhum. Ela tava no mesmo lugar que a gente, lá no aniversário da É. Raíssa. E aí eu pensei, é ela, vou chamar ela Ah, agora. Só que a aham. gente tinha pensado para quinta-feira, mas eu ia estar viajando Hum, e a Valéria só podia hoje. Aí a gente fez hoje, né, Valéria? é. Terça e quarta a Valéria, gente. então eu vou me apresentar primeiro, porque pode ser que tenha alguém que esteja chegando pela primeira vez, não me conhece, e Tá depois bom. você se apresenta. Tá. Eu sou a Marília, sou aqui do perfil aqui do Instagram Mães de Muitas Viagens, junto com a Suzane e a Raíssa, sou prima da Raíssa. Uhum. Tenho 36 anos, sou casada com o Rodrigo e tenho 4 filhos na terra e um no céu. É o Matheus, o Gabriel, a Letícia e o Davi. A Davi e a Letícia, né? A Letícia é a caçulinha. Aham. E eu conheço a Valéria desde muito tempo, né, Valéria? Desde a É. UNB. Aham. Valéria é musicista. Valéria, se apresenta aí para todo mundo. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Valéria, casada com o Daniel. Nós temos 6 filhos. Um tá na barriga, né? Nascerá em junho. Tem o João, de 7 anos, a Cecília, de 6, a Sara, de 4, o André, de 2 e a Maria, de faz 9 meses hoje. E esse próximo bebê. E eu conheço as meninas, né, daqui de Brasília, já de vários contextos, né? A Raíssa fez faculdade de música comigo, fez escola de música. A Marília também encontrava na UNB, às vezes na missa ou outros eventos.
A Suzana eu conheço de né, grupos de mãe aí, junto com as meninas, que a gente faz atividade com as crianças. E, enfim, aí a gente agora, se Deus quiser, seremos vizinhas, né? Todo mundo tá aí É, do lado é. norte. E é isso, a gente se conhece já desde antes de ter filho. Valéria, olha aí, tem uma prima sua aí, ó. Prima Oi, linda. Jaque, tudo bem? Minha prima lá do sul. É. Valéria, quanto tempo de casada você tem com o Daniel? Então, a gente tem uma história, né? O Daniel costuma falar que a gente primeiro teve filho, depois a gente casou e agora nós vamos namorar. Nós estamos ainda para a lua de mel. Então, assim, quando eu casei na igreja, eu já estava grávida da minha segunda, do meu segundo filho, de 6 meses. E a gente se conhecia desde a escola e depois ele foi fazer faculdade em outra cidade. Então ficamos 10 anos sem se ver e quando a gente se encontrou foi muito rápido tudo. E eu sempre fui da igreja, ele ficou um tempo, e fiquei um tempo afastada e o Daniel não era, né, da igreja. Então a gente, nesse tempo, antes de casar realmente, a gente foi um tempo de conversa muito grande da gente, né? De entender o que era a família, o casamento. Então foi bem importante. Então a gente tem, digamos, a idade do João, 7 anos de casado. Porque ele tinha 9 meses e eu estava grávida já. Isso. Pois Mas a gente é. já morava junto antes, assim, né? Casou sem Aham, tá oficial, né? sim. E aí, Valéria, você tem uma escadinha, né? É, Um atrás do outro. isso. E você já fez algumas viagens, né? Com o Daniel, só vocês, às vezes levando só um bebê, porque tinha que levar mesmo que era pequenininho, né? Conta pra Isso. gente quantas viagens assim vocês já fizeram desse jeito e como é que foi, mais ou menos, para que lugares e tal. Então, a gente já estava pensando, né? Para fora do Brasil, a gente foi quando o nosso quarto filho tinha 4 meses também, né? 4 para 5 meses. Então, fomos junto com uma excursão da igreja. A gente foi com o bebê e deixamos os outros aqui com a logística que a gente vou explicar depois, né? Uhum. E foi muito legal, a gente viu que era possível e agora a gente repetiu, né, com o nosso quinto filho. A gente levou a Maria, também de 4 meses, e, foi muito bom. Essa viagem foi bem romântica, foi mais essa lua de mel que a gente queria fazer, né? Só a gente. E, essa idade do bebê é muito boa, né? 4 meses, porque tá, no meu caso, estava em amamentação, livre demanda, não come ainda, é bem levinho, dá para carregar para lá e para cá, não engatinha, não anda, então né, basicamente precisa só de colo, então ficou o tempo inteiro no Ergo Baby, né, com o meu marido, e dormia bastante, então deu para curtir muito, muito, bastante. E E no Brasil também também. isso, a gente fez assim uma final de semana, com essa sexta, sábado, e domingo, né, numa hotel fazenda. A gente foi no Vila Velute e também a gente faz parte do caminho neocatecumenal e muitas vezes tem sempre um retiro no início do ano e no final. E tem que passar 3 dias, geralmente, ou 4. Então a gente já se programava para não levar as crianças, porque não tem assim muito espaço, né, para as crianças ficarem nessa espécie de retiro, que é uma convivência. Então, a gente já havia se programado assim com a logística, né? Uhum. E o retiro é junto, vocês dois. Isso, exatamente. Ah, Sempre tá. porque tem retiros que é só homem, só mulher, mas nesse caso é sempre o casal junto, né? E eu. Uhum. Então, a gente fez a live passada sobre viajar com muitos filhos, né? Que a Suzana Aham,
conversou e foi muito legal com a Manu. Uhum. E aí a gente pensou assim, bom, a gente também quer saber, né, sobre viajar só com o marido, porque Uhum. eu tenho uma amiga já mais velha, assim, que até já é avó, e ela um dia me falou que fez uma viagem, assim, com toda a família para Nordeste e tal, para Ah, Fortaleza. E aí tinha um padre muito amigo deles que foi junto nessa viagem. Daí ele falou assim: sempre que vocês tiram férias, vocês viajam assim com todo mundo. E ela tem 4 filhos também, né? uhum. E aí ela falou: sim, padre e tal. Aí ele falou assim: não, agora a partir desse ano você vai me prometer que você vai fazer uma vez por ano, pelo menos, uma viagem só você e seu marido. Aham. E aí ela disse que a partir daquele ano ela sempre fez isso, assim, fazia a viagem com a família, com todo mundo, e fazia uma viagem só ela e o marido, uma vez por ano. E ela disse que foi a melhor coisa que ela fez, assim. Uhum. E aí, a partir daquilo, eu trouxe isso para minha vida também, né? Eu falei assim, vou Uhum. fazer isso também com o Rodrigo. A gente conseguiu fazer uma vez quando a gente só tinha o Matheus, e conseguiu fazer uma vez quando a gente tinha o Matheus e o Gabriel. Aí com o Davi já foi mais difícil porque a gente se mudou para fora do país, aí a gente não Uhum. tinha Aham. assim um apoio, assim, ninguém perto da gente, assim, que a gente pudesse deixar as crianças, mas a gente viajou com eles, né, até. E Uhum. agora, recentemente, em janeiro, a gente fez isso também uma vez para um hotel fazenda também um final de semana e tal. Uhum. Mas assim, quando se fala, né, em viajar só com o marido, muita gente, eu conheço muita gente que fala assim, ai, mas eu tenho medo de deixar os meus filhos. Tem vários tipos de medo. Tem gente que tem medo de acontecer alguma coisa com a criança e não tá perto. Tem gente que tem medo de acontecer alguma coisa com o casal mesmo, assim, né? E as crianças Uhum. ficarem sem os pais, assim. Eu conheço várias É, pessoas que pensam isso. Vocês é. têm tipo de medo, assim, para fazer esse tipo de. Vocês ficaram, pelo menos na primeira, assim, vocês ficaram com um certo medo, assim, como é que foi? Sim, eu acho que esse medo, sim, existe, né? Você falando agora, aconteceu uma coisa com a gente, né? A gente até, o que que a gente faria, né? Caso, né? Quem Aham, iria cuidar das crianças, ia separar, ia juntar, a gente pensa nisso, né? Mas, aham, assim, a vida é um risco, né? Assim, desde, né, é. você mesmo viajar de carro com todas as crianças, tudo é um risco, a gente tem que avaliar, né? O que que vale a pena. E tudo tem um preço. Uhum, E, enfim, desde gerar filhos, né? É um risco, né? sim. E ter os filhos. Mas vale a pena, colocando na balança, assim, né? Essa última viagem que a gente fez, é, digamos, a gente passava por uma crise, assim, né? Não só conjugal, mas assim, é, individual de cada um, às vezes espiritual e também muito estresse no trabalho. Então, né, por orientação, assim, que a gente já ouviu em cursos de família, da igreja em outros lugares, né? Eles sempre falam de investir no casal, né? Uhum, De, né? E colocar o marido, assim, em primeiro lugar, não os filhos, sabe? Que às vezes uhum, a gente inverte a coisa, porque não querendo o bem dos filhos, a gente quer estar bem com o marido. E a gente estando bem, provavelmente as crianças vão estar bem. Então, pensando em tudo isso, aí a gente resolveu, não, vamos sentar agora e programar a nossa viagem. Foi muito bom, né? Essa viagem que a gente fez. É, é uma logística enorme, né? Então, contou com o apoio de família, né? No caso da minha mãe aqui, porque a família do Daniel é toda de outra cidade, do Rio, e dos amigos, né? Amigos vizinhos, né? Que têm filhos, e pessoal, né, da igreja também. E funcionários, né? Tanto a babá, diarista, também Uber Kids para levar as crianças nas atividades. E são pessoas que a gente já conhecia previamente, né? Tudo. E a gente foi organizando tudo isso. Então, legal. para não sobrecarregar ninguém. E Ah, sempre a isso é gente legal. fazia. Hoje em dia, né, tem
FaceTime, tudo. Todo dia a gente ligava para saber como é que estão as coisas, né? Uhum. Ah, legal. E essa viagem, essa última viagem que vocês fizeram, foram quantos dias? É. Para onde que foi? Como é que foi a logística? Conta aí agora os detalhes da logística. Tá. Eu queria viajar, ficar uma semana, porque eu ficava assim, ai meu Deus, e as crianças? Aí, mas o Daniel já queria, ai, já que a gente vai para fora do país, vamos aproveitar, né? E ficar um mês. Mas aí a gente acabou assim, ficando meio termo, assim, mais ou menos 2 semanas. E aí, é, calma, deixa eu pensar. A gente. Como Vocês é que. planejaram assim, tem que ter gente para ficar com as crianças. Mas Isso. elas ficaram em casa ou ficaram na casa de alguém? Assim, como é que Não, foi? ficaram tudo aqui em casa, que a gente tem, eles têm uma rotina também, né? E como era época escolar, né? Tinha que ir pra aula e o almoço, tem tudo um horáriozinho, né? Então eles ficavam aqui em casa e eu pedia para o pessoal da família para passar aqui de vez em quando, para eles adoram receber visita, né? Para brincar, descer no parquinho e acompanhar em algumas atividades. Então foi isso. Então os padrinhos dele que são deles, né? Levaram eles à missa, que a igreja é aqui pertinho, então anda, é uma caminhada legal, assim, né? E aí só nisso já era muito legal. Levavam à missa, levavam aqui no parquinho e ficava por aqui por perto, né? Assim, às vezes ligar, posso levar para casa? A gente já ficava mais com o coração apertado para casa de fulano, com esse, com esse. Aí a gente resolvia, né? Lá na hora, Uhum. mas assim, eu tava pensando, deixar mais crianças, mais irmãos, eu ficava mais confiante do que deixar uma criança, sabe? Ou duas. Sim. Porque os irmãos se entretêm, eles se divertem, eles contam o que aconteceu com o outro. Então, a gente fica mais tranquilo, assim, o coração, né? Uhum. Ah, legal. E vocês planejaram além assim, vão ficar em casa com a rotina deles, Aham. essas pessoas vão visitar, vão cuidar e tal. E vocês planejaram assim também algumas atividades ou alguma coisa assim para eles fazerem nesse tempo? Ah, eles já estavam fazendo assim, como eu falei, né? Natação, essas coisas já estavam com o tempo bem Já estava cheio. apertado. E É aí porque eu não saíram da rotina, né? é. E final de semana vindo os parentes, a minha mãe vinha dormir aqui, né? Que me dava essa tranquilidade, dormia com as crianças, né? E aí no outro dia já tinha a babá para ajudar, né? Já tinha Uhum. a mensalista para fazer a comida e tudo. Então, enfim, a gente assim, é um investimento, a gente gasta dinheiro, mas vale a pena, né? Porque se a gente ficar pensando, quando meus filhos crescerem, quando aposentar, a gente vai sair para viajar, a gente não sabe o dia de amanhã, né? É. E vale muito a pena, assim, valeu a pena. Claro que tiveram dias que eu tenho certeza que eles sentiram falta, poxa, papai e mamãe devia estar aqui. Mas também tiveram dias que eles adoraram de papai e mamãe não estar aqui. E, enfim, né? Como eu disse, pesando na balança vale muito a pena. E eles, como eu já ouvi eles falando, né? Eles foram namorar. Porque a gente também tem uns dias da semana para sair para namorar, para ficar junto, né? Então é bom a criança saber que os pais fazem isso também, né? Que eles se gostam e reservam tempo para eles, né? E, É. e, e outra coisa que me dá uma tranquilidade também é que depois do terceiro filho eu parei de trabalhar, assim, né? E Uhum. aí, o tempo que eu fiquei ausente, eu teria como repor, sabe? Assim, ficando com eles muito tempo, tipo, né? Teria Uhum. que voltar e já ir trabalhar e não sei o que. Então, eu fiquei muito tempo com eles e, enfim, me deixa mais tranquila, então, fazer essas viagens, sabe? Isso, esse fato. Então o Daniel é mais empolgado que você, assim, para viajar só vocês? Ou você que É, é? inclusive uma das questões, né, assim, de não estar aberto, assim, mais a vida aos filhos, era para pensar nisso. Nossa, eu nunca mais vou poder viajar, conhecer o mundo como eu gostaria, porque, não, isso não precisa ser um impedimento, sabe?
Não precisa. Uhum. E ele quer muito, ele gosta de viajar, então assim, e também com as crianças, a gente está planejando agora uma coisa com as crianças, mas o objetivo é diferente. Então é legal ter essa viagem com a família inteira e o casal. No caso, a gente Sim. não, a gente só foi até ali, né? No final de semana, só eu e ele. Uhum. Porque eu tô sempre dando mamar. Aí o dia que a gente foi só ali, os 3 dias, meu peito ficou cheio, mas assim, deu tudo certo. Pois é, eu tô lembrando que o pediatra aqui dos meus filhos, ele sempre fala pra mim, no final de cada consulta que eu vou, ele fala assim: cuida do marido, hein? Ele é seu filho mais novo. Pois E é. aí eu fico pensando, realmente, é o que você falou, né? A prioridade é o casal mesmo. Se o casal tá bem, os filhos vão estar bem. É muito legal isso mesmo, das crianças verem que os pais se gostam, que os pais namoram, né? Aham. Que eles se cuidam, tem o tempo para eles e tudo mais. E assim, os medos, né? Tem aqui em casa, por exemplo, o Rodrigo que é mais medroso, assim, de deixar as crianças. Eu sou super empolgada para viajar sozinha, Aham. assim, Uhum. com ele e tudo mais, assim. Aí, mas ele fica super preocupado, assim. Eu acho que ele fica mais preocupado de acontecer alguma coisa com as crianças. E Aham. também de dar muito trabalho e tal. Mas isso que você falou de ter um apoio de amigos, de padrinhos, isso é super legal, assim. Padrinho É. é para isso também, viu, gente? Vocês escolham bem os padrinhos dos filhos, É. E, porque é. vai, fala aí. E ter plano assim A, B, C e D, assim, né? Quebrar a cabeça e já fazer, porque assim, foi muito bom tudo, mas assim, não foi tudo mil maravilhas, né? Por exemplo, teve uma vez a babá que a gente chamou no final de semana para ajudar minha mãe. Ela furou, ela me ligou dizendo que não podia, mandou uma mensagem, não sei o que aconteceu, alguma coisa relacionada à saúde. Aí eu, eita. E minha mãe também tem os compromissos dela, tem que cuidar do cachorro, do gato dela, não pode ficar aqui o dia inteiro. Aí eu já mandei uma mensagem para ela: mãe, você quer ajuda? Que eu chamei outra babá. Ela: não, não precisa. Aí esse final de semana estressou ela comentou um pouco sobre isso. Mas depois, assim, enfim, estamos vivos e deu tudo certo, né? Acontecem esses imprevistos. É, E na viagem também acontecem outros imprevistos, né? Mas normal. Mas sempre ter esse apoio é muito bom, né? De ter, né, muitos amigos e também, enfim. inclusive tem gente que não tem família perto, né? Assim, É. então é importante assim a gente pensar também, será que eu posso contar com alguém, assim, ou Uhum. padrinho, ou É, amigo e é. tal. Então, assim, é importante também ter Porque essas nem que seja, amizades, né? só para ir visitar a casa, para ver como é que os É, cuidadores contratados estão agindo e tudo, né? Visitar e estar lá, né? é. Dar uma segurança. Outra coisa E que a isso, gente hum, queria investir aqui em casa também é em câmeras, sabe? Também de segurança. uhum, sim. Câmeras. Que, né, E, dá... não, porque eu lembrei também de outro casal que a gente conheceu que tem 7 filhos. E eles, um dia numa palestra assim, comentaram, o marido, né, comentou que ele fez uma viagem com a esposa, né? E aí a gente falou, nossa, conta aí, como é que vocês fazem para deixar 7 filhos, né, e tal. E aí é que nem você falou, a gente pensa assim que é muito complicado, mas quando tem os irmãos, eles se ajudam, né, e ficam juntos e tal. E os maiores, no caso deles que já tinham filho até adolescente, Já assim, ajudam. dá um apoio É, maior. E eles apoio. falaram, não, a gente não deixa eles com ninguém, a gente deixa eles em casa com a babá, com a É. empregada, a gente pediu para ela dormir. Aí a Uhum. gente pediu para os meus pais, pros meus pais, meus É. sogros, ficarem levando as crianças nas atividades e só. E eles Uhum. ficavam em casa
pronto, assim. Aham. Então, também a gente pode parar para pensar assim, realmente não é nenhum bicho de sete cabeças, né? As crianças não Aham. precisam sair da rotina delas, não Não. precisa, assim, dar trabalhão para todo mundo e tal. E aqui em casa eles têm a rotina, tem os livros, tem um monte de jogo, tem coisa que aqui a gente assiste televisão só no final de semana, um filme, a família toda. Mas se eu quisesse deixar na casa da minha mãe, já seria um pouco diferente, mas a gente tem que, né, é, relaxar um pouco também. Mas é por isso que é bom estar em casa, né, eu acho. E ela veio aqui de vez em quando para dormir, para ver, conferir, né, tudo. E fazer as ligações do FaceTime e tudo mais. Legal. E como é que foi essa viagem, assim, não só essa, mas como você vê que benefícios pode trazer, assim, para o relacionamento do esposo e da esposa, né? Nessa viagem só os dois, ou assim, com um bebezinho pequeno, é praticamente como se fosse só os dois, né? Aham. Bom, é, nessa última viagem a gente foi a Paris, né? E assim, muitos amigos nossos já tinham ido e falado que é lindo, e deram dicas, né? E a gente já estava pensando, né? Ou Portugal, ou Espanha, enfim, a gente decidiu esse ir à França. E meu marido queria muito visitar museus, né? Fazer uma viagem bastante cultural, digamos. Eu também queria, tal, mas também queria estar muito, enfim, ligada a ele, né? E também a curtir a viagem de lua de mel. E porque por ele conhecia uma cidade por dia, sabe? Tchau, 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 correria. E a gente visitou também as igrejas, foi muito bom. E aconteceu que nessa viagem, a gente, depois de uma missa, de uma Eucaristia, ele ficou muito tocado, muito emocionado e veio comentar comigo de noite, né, que queria estar, assim, aberto à vida, né? E foi nessa viagem que a gente engravidou do sexto baby. Assim, uma coisa assim, que eu não estava imaginando. Porque por causa dessa que a gente tinha passado um pouco dessa crise, né? Mas foi muito bom. A Maria, que é o bebê número 5, ela é uma bebê muito boazinha, então a viagem toda, ela super, como é que fala, contribuiu, né, para tudo isso, né? Uhum. E foi muito bom, assim, a gente se renovou, assim, no nosso casamento, voltou muito bem um com o outro. Então, eu acho que a viagem é uma coisa, assim, que revigora, sabe? O viagem do casal. E, e é isso, a gente é muito diferente, eu e Daniel, mas a gente tem muitos pontos em comum também. Então, a gente tentou fazer o que a gente tem de pontos em comum, sabe? Ele gosta muito de andar na natureza, a gente também. Vamos ficar andando lá nos castelos, no jardim do castelo, e andava tudo. E foi muito bom pra gente, né? E foi muito bom a gente ter voltado assim, os nossos filhos perceberam. Então vale a pena, assim, pra gente. Vale a pena, gente. Tem que programar. Vocês programaram com muita antecedência essa viagem? Como é que foi, Valéria? Ah, Programação, tem que planejamento. programar, porque tem que planejar também o tempo que ele vai estar ausente do trabalho, no caso do Daniel, a questão da escola, das crianças, a questão do valor das passagens, de tudo. E a gente conseguiu comprar até tudo por milhas, assim, porque meu marido viaja muito a trabalho. Então foi assim, foi bem legal. A gente também hospedagem de Airbnb, é bom ser com antecipado. Então foi bem antecipado, né? Já tem que no início do ano a gente já planejar. A gente até que tem que sentar aqui para ver como é que vai ser o nosso final de ano, o que a gente vai fazer. E Uhum. também planejar, assim, deu tudo certo. Ver o clima do local, né? Porque eu não queria um lugar nem muito frio, né? Por causa que a gente ia levar a bebê. Então a gente foi numa época muito boa. Tava aquele friozinho gostoso. E também coincidiu que ela tava com esses 3 meses, 4 meses. Porque se fosse com 6 meses, já tinha que dar papinha, já tinha que se preocupar com coisas de comida, né? E se Uhum. estivesse engatinhando também tinha que deixar o bebê engatinhar. Então
já era mais tempo gasto com o bebê, digamos, né? Uhum. Então, a cidade, assim, é muito boa. Eu até tenho pra legal quando o bebê estiver com 4 meses, 3 meses, é a É, viagem, né? aí, aí, viu? 6 filhos e conseguiu viajar. Então tem que programar dessa idade, é a melhor, né? Pois é, mas Dorme o tempo inteiro. programaram já sabendo que ela ia estar com essa idade. É, exatamente. Não foi com tanta antecedência assim que não daria para saber, né? Exatamente. Não, não. Eu tava. Pois é, então, eu acho assim que é muito gostoso viajar só com o marido. Nos primeiros dias talvez a gente fique um pouco tenso, assim, pensando nas crianças e tal, mas eu acho que faz bem pro casal esse se ver, né, assim, os dois, só os dois, né, assim, ter esse tempo, porque às vezes o dia, a correria da rotina, né, da semana, com Aham, todo mundo trabalhando e tudo, a gente fica muito cansada, não tem muito tempo para conversar sobre outras coisas que não as coisas aham. da família. E a viagem sempre também é um motivo, assim, é uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais É. do nosso esposo, né, do nosso marido, da nossa esposa, porque a vida de casado é até o fim se conhecendo, né? A gente sempre vai descobrir uma coisa diferente que a gente não sabia, né? Que o marido Uhum. gostava, que a esposa gostava, ou não É. gostava, sabe? Às vezes Aham. assim. E você volta a ter, às vezes, aquela admiração, né, aquele olhar apaixonado que estava assim, meio Aham. perdido, né? É. Com a correria E do dia a assim, dia. eu acho que o Daniel descobriu que eu sou menos chata do que ele achava. Porque com as crianças, a gente se preocupa com tantas coisas, assim, né? Ai, e lá não, né? Assim, a hora de dormir, tudo, o que, né? Direção, sabe? É, Uhum. e assim, aí lá só eu e ele, digamos, eu me coloco mais em risco, digamos, então vamos pegar o trem, hoje vamos até Bordeaux, sabe? Assim, com as crianças. E aí ele me achou uma pessoa, nossa, a Valéria é uma ótima companheira de viagem. Ele ficou falando assim, não imaginava. Sim, só eu e ele, um bebê pequenininho, né? Mas com as crianças já é diferente. Então foi bom pra gente se conhecer nesse sentido, né? Como eu falei, que a gente não teve o tempo de namoro e tal, né? Se Aham. conhecer como indivíduo, assim, né? É. Então, é. E aí foi Pois bem. é, eu acho que é uma coisa muito, muito gostosa, assim mesmo. Quando eu viajei a primeira vez sozinha com o Rodrigo, depois que a gente teve o Matheus, ele tava com. Acho que ele tava com. Eu acho que ele já tava com 10 meses, ou ele já tava com 1 ano e pouquinho, não lembro, assim, mas foi por aí. E a gente foi a Buenos Aires, a gente ficou 5 dias. Mas foi tão legal, assim, tão gostoso, porque a gente deixou ele com a minha sogra e tal, e Ah, naquela época nem tinha, assim, sou velha, tá, gente? Nem tinha esse negócio de FaceTime, nem nada. A gente tinha que ligar do telefone mesmo pra saber como é que tava. E ele ligava e tava tudo bem e tal, e a gente, sabe, foi muito gostoso, assim, a gente passeou, conheceu pessoas, aham. ficou junto e tal, quase fizemos o Gabriel lá. Gabriel foi no Foi ciclo seguinte, assim. Aham. Mas olha, assim, tem os frutos mesmo, hein, da É, viagem. Acaba vindo, né? sim, tem os frutos. E assim, tem gente que fala que, eu não tenho coragem. Eu tava conversando com uma amiga do trabalho que ela tava contando assim que as tias dela são tipo segundas mães para ela, que quando ela precisa, deixa as crianças, que não sei o que, não sei o que. E aí eu falei assim, cara, então por que que você não vai? E ela tem uma tia que mora nos Estados Unidos e tal, e todo ano alguém da família vai passar lá e ela vive chamando. E fala, cara, por que que você não vai, sabe? Com seu marido, deixa as crianças e tal. E aí ela falou assim, ai, mas a gente tem medo, assim, de
acontecer alguma coisa com a gente, as crianças. Aí eu falei assim, não, para com isso, porque assim, se tiver que morrer, vai morrer. Não interessa se vai ser na viagem ou não vai ser na viagem. Eu acredito muito É, nisso, assim, sabe? Que a gente tem que confiar também, né? Que Deus é, vai cuidar e proteger também, né? E que a é. vontade de Deus é sempre o melhor, né? Não Uhum. importa o que seja. Então, E, a gente tem que deixar esses medos de lado, porque, que nem você falou, não tem. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? Se a gente vai ter toda a vida para depois que se aposentar só começar, que os filhos saírem de casa, começar a fazer isso, né? uhum, é. Então, tem que aproveitar mesmo, né? E Porque cada criança que vinha, aí já retardava mais esse tempo. Eu falei, gente, não dá para pensar nesse tempo de os filhos crescerem e aposentadoria, assim, é agora, sabe, né? Pra gente, que a gente quer um futuro legal, a gente tem que pensar no presente, né? De cultivar bem o presente. E aí, tem uma pessoa que perguntou aqui, pretendo ficar uma semana. Ó, tem uma pessoa que falou, boa noite, meninas. Pretendo viajar sozinha com meu marido agora em julho para comemorar 4 anos de casados, mas estou apreensiva porque nossos 2 filhos terão 3 e 1 ano. Pretendo ficar uma semana. Será que meu mais novo vai ficar traumatizado? A Carol. Olha, Carol, eu acho que não. O meu tinha por aí, tinha 1 aninho quando eu viajei. A gente ficou 5 dias, que é praticamente uma semana, assim. E é, ele não ficou nem um pouco traumatizado, assim. Eu acho que é tranquilo, sabe? uhum. Assim, ainda mais se eles ficarem, assim, com pessoas, né, queridas, que cuidam bem e, né, claro, né, devem ficar. Cada um tem que avaliar o seu contexto, né? Tipo, se o bebê ainda tá mamando, né? Ou não. É, isso, exatamente. É, com o Cada- bebê mamando tem que levar, né? A não ser que você queira É, fazer um desmame e forçar. tem que Mas eu não avaliar. acho que é bom, não. É, o ideal seria levar com o bebê mamando mesmo. Aham. Mas bebê mamando, assim, depende, né, da idade. Mas se for novinho, é a melhor fase, que nem você falou, né, Valéria? Não Eu anda. conheço mães que aproveitam pra desmamar, não sei, né? É, Aí, mas aí já é né, uma idade que provavelmente o bebê já tá na hora de desmamar mesmo, né? Não é aquela coisa assim, muito cedo, né? aham. E aí eu viajei agora, o André, o mais novo que eu deixei, tinha 2 anos. Daí. Uhum. E na época que outra época que eu viajei também, o mais novo tinha 2 anos. Mas E mamando ainda? não, não, a Sara mamou até 1 ano e o André também. Os mais velhos que mamaram bem mais. Uhum. E então, aí, como eu falei, as pessoas avaliam, né? Eu conheço famílias que, assim, as pessoas têm muitos irmãos, então os seus filhos têm muitos primos e a avó já tem uma fazenda e já deixa lá todo mundo que a avó adora e o vô. E, e aí já é bom também, né? No caso, a gente não tem, só tem minha mãe aqui mesmo, sabe? Uhum. E, e aí é bom que ela venha até aqui em casa. Então, cada um faz o seu esquema, né? Tem gente que também não tem Isso. ninguém, por isso que a gente tá falando da importância dos padrinhos, né? Do, né? Até um vizinho legal que tem as crianças, né? Tem que avaliar tudo. A gente tem que pensar. Espera aí. Voltou. Alô? É que minha Aham. bateria agora está caindo, então eu vou colocar o carregador. A gente tem que pensar assim eu acho, na segurança das crianças, né, no Uhum. bem-estar delas É. e nessa questão assim também de falar sempre, né, que nem você falou, de fazer o FaceTime, né, tem gente que até Uhum. deixa assim umas lembrancinhas, alguma coisa para a criança, né, ele se lembrar. Que Uhum. papai mandou me entregar isso, né? Tem gente que Uhum. faz esse esquema também. O que não dá, eu acho, para a gente fazer é a gente ficar muito apegado a que esses dias que a gente não vai estar em casa, as crianças talvez estejam sendo, assim, saindo às vezes um pouquinho da rotina, às vezes a avó aí
vai dar um Chupando doce, pirulito, estão chupando chupando um bebezinho. pirulito. Mas E não sei o que, é. se eu deixasse com meu pai, com certeza eles iam comer chocolate Aham. todo dia, balinha todo dia, assim, sabe? E eu acho que se a gente for muito rígido com isso, Não, aí a gente não consegue. então, tudo tem seu preço. Então, pelo bem do casamento, né? Isso, assim, põe na balança e vale a pena, né? Então, Uhum. com certeza, pelo menos pra gente, né? Não, tudo não vai sair perfeito como a gente imaginou, É, mas é um momento, né? Da vida. pois é, tem que investir, gente. Invistam aí. Vão planejando aí já a próxima viagem com o marido, tá? Eu fiz a minha desse ano, mas eu acho que eu quero fazer outra. Eu É, queria fazer uma maior, assim. A minha foi de 3 dias, final de entendi. semana. Mas foi Então, muito gostoso. é, a gente também, a gente vai pensar aí o que vai fazer. Pois é. E Que é, horas são aí, Valéria? Só para eu saber ai, se o são Instagram já tá 10:09. 10h09. Ah, então ainda tem um tempinho. É. Ainda tem um tempinho. Então eu acho assim, essa questão da criança, ela não vai ficar traumatizada. Ela pode ficar com, às vezes com saudade, vai ficar, claro. Mas Uhum. assim, a gente tenta amenizar isso e eu acho que quanto menor a criança, menos isso vai impactar, talvez, assim, sabe? Dependendo da situação, claro. Tem criança que tá mamando ainda e tal, criança mais apegada, mas eu acho que, pelo menos o meu filho, eu lembro que quando eu cheguei de viagem, eu cheguei para abraçar ele, era como se eu nem tivesse chegado, assim, como se eu estivesse sempre ali. Tipo assim, ele ficou de boa, continuou brincando. A gente fica assim, ai, acho que ele esqueceu de mim. Sim. É, Mas mas não, ele tava feliz, assim, sabe? E deu tudo certo, e foi ótimo. é. E como tem os irmãos também agora, assim, os irmãos mais Uhum. velhos e os irmãos, eu acho que ajuda muito eles se sentirem, né, na família ainda, entenderem as coisas, né? Como uma amiga minha disse, né, tem uma mãe que é de 12 filhos, aí as pessoas perguntaram, mas você vai conseguir dividir o amor com essas crianças? Como é que vai conseguir amá-las do mesmo jeito? Aí ela, olha, eles têm o amor de mais 11 irmãos. Essa criança que vai nascer vai ter o amor meu, do meu marido e de mais 11 crianças. Então, e é verdade, né? Os irmãos se amam muito. Eles brigam, mas é muito legal, assim. Até a minha bebê, quando às vezes os meninos estão fazendo outras coisas, eu fico sozinha com a bebê, que ela fica chorando, procurando os irmãos, né? É, Isso ajuda muito, né? Ter irmãos. E me é tranquiliza, verdade. né? Eu viajo. O, É. o Davi, o meu mais novo, né, antes da Letícia, Uhum. ele. Outro dia eu achei tão bonitinho, porque o Rodrigo comprou sorvete no final de semana, e aí eles comeram, eles almoçaram e tal, e aí cada um depois do almoço foi saindo, o Matheus saiu para brincar, o Gabriel saiu para brincar de um lado, e aí o Davi, eu queria fazer o Davi dormir, porque ele ainda dorme depois do almoço. Aí eu falei, Davi, vamos dormir. Aí ele falou, não, mamãe, eu quero comer sorvete, porque hoje é sábado e não sei o quê. Aí eu falei, então tá bom. Mas depois do sorvete você vai dormir, tá bom? Aí ele, tá bom. Aí chegamos na cozinha, aí eu pus o sorvete pra ele. Aí eu pensei, bom, ele vai sentar e comer o sorvete dele, né? Não, ele foi lá chamar os irmãos e falar, Gabriel, tem sorvete, Matheus, tem sorvete e tal. Aham. Aquela ação dele tão simples me fez pensar assim, como os irmãos se amam mesmo, como eles se importam um com o outro, como eles querem estar juntos. E Aham. realmente é um apoio. Então, se a gente for parar para pensar, quanto mais filhos, mais fácil é É, viajar. mais fácil, as coisas vão ficando mais fáceis e o tempo vai passando, eles vão crescendo. O João até falou quando a gente preparou eles, a gente falou, a gente mostrou no mapa, nós vamos pra França e tal, e ele procurou, foi bem legal, ele tava lendo sobre, e aí o rei Luís da França, até esse bebê aí, se fosse menina, era Luís, a gente já tá vendo. Aí ele, mãe, mas deixa eu ir, porque eu vou pra cuidar da Maria e vocês podem namorar. Ele falou que ia cuidar da bebezinha e que a gente podia sair.
Aí eu acho, Esperto, né? O meu mais velho também já tá numa fase que se eu a gente quando foi pro Hotel Fazenda, né? Ai, vamos só eu e seu pai, filho, e tal. Ele, que injusto, que injustiça. O meu mais velho né? já quer viajar também. Aham. Aí eu falo, não, a gente vai fazer uma viagem, só nós dois, não sei o que. Aí ele, não, eu quero ir, eu quero ir. É. Aí ele arranjando algum jeito de ir na viagem também. Mas depois ele. A gente trouxe uns presentes também, uma coleçãozinha medieval com castelo. Eles amaram, né? É, E, e fica marcado assim, né? É. isso. E legal, Valéria. Uma vez eu lembrei também de uma coisa, que outra coisa que marca também as crianças, às vezes, fazer uma viagem, só o pai ou só a mãe com um dos filhos, assim, né? Eu sei que às vezes não é possível a gente fazer isso com todos os filhos, né? Quanto mais filhos a gente tem. Mas às vezes uma coisa curtinha dá para levar um filho e deixar os outros, assim. Uhum. E depois da outra vez leva um filho, deixa os outros. Isso. E aí Meu eles marido falam, já foi. É que meu marido viaja bastante, né? Aí, aham, quando ele vai pro Rio, que tem o pai dele lá, aí ele falou que, quero ver o vovô. Ele levou o mais velho. Aí aham. foi. E aí o João lembra da viagem até hoje. É Pois bem é, isso ficou legal. muito marcado. O Rodrigo fez uma viagem uma vez com o Matheus para as Paralimpíadas do Rio, assim, um final Uhum. de semana. Aí depois o Gabriel ficou, eu quero ir também uma vez só com o papai, não sei o quê. Aí eu tinha um curso para fazer em Salvador. Aí ele, dessa vez eu vou levar só o Gabriel. Aí foi mais fácil, porque também deixa só dois e não fica talvez tão pesado para os cuidadores, né? Então, também são coisas que a gente pode pensar em fazer, né? Para fazer uma viagem mais tranquila também, né? Não vai ser só o casal, mas isso também é legal para as crianças, né? É. Eu me preocupo muito, assim, às vezes, por exemplo, com janela, essas coisas, né? Às vezes a Aham. gente se preocupa mais que, que o homem, não sei. Aí queria levar os mais novos, mas eu falei, não, vai com o mais velho, que pelo menos, né, os mais novos não É, aflita, né? Questão de tudo, atravessar a rua, praia, janela. Não adianta é. falar não, né? Tem que. E aí, enfim. Agora aí, Valéria, quais são as coisas melhores de se viajar só com o marido? Fala aí algumas coisas que você pensa que vem na sua cabeça, assim, que isso é bom demais, que não dá para fazer quando tá com filho, só com o marido. Ai, Tirando meu. namorar, né, gente? Que namorar a gente já sabe, mas assim. Olha, lá no caso, a gente foi a Paris, né? Foi num restaurante, assim, muito chique. E era muito Uhum, apertadinho, sabe? Ai, mas a gente teve que levar a neném. Ir lá e uhum. ficar as comidinhas bem tudo assim, muito chique e tal. E todo mundo. E ela tinha se comportado a viagem inteira, né? E de repente, assim, do nada, assim, eu vejo ela fez cocô que vazou tudo e põe no meu vestido todo, até o chão, assim, muito, muito, muito. Não tinha nem como levantar. E lá não tinha trocador, não tinha coisa para criança, não era kids friendly, nada. Não, não tinha nada pra assim. Eu falei, meu Deus, aí eu tive que, tipo, eu tive que fazer algum jeito de sair pra ninguém ver, senão ia se incomodar, porque tava tudo melecado. E troquei a fralda dela lá no, na escada, com o pessoal subindo, sabe? Foi muito. Foi muito tipo, socorro. Mas, se pudesse pro restaurante assim, né? Sem, sem criança, É, tipo esses restaurantes. restaurante. Dormir, né, Valéria? Dormir É. mais. Ah! Não, nem me Dur- fale, porque o trabalho que dá pra dormir é o Daniel. Você acredita que ele, flamenguista, né? Tinha que ver o jogo do Flamengo lá. Aí lá é outro horário, tipo assim, ele acordava às 4 da manhã pra ver o jogo. Então pensa se eu Mas dormir. aí, né? Aí você podia dormir. Deixa ele acordar, mas você Ai, dorme. gente, mas é porque a gente tem. Eu tenho sono leve, assim, né? E também tá. Aham. Mas enfim. Mas a gente dormir outros horários, né? Dormir qualquer horário, né?
E dá para fazer muita caminhada também, né? Às vezes com criança é difícil você fazer muita A caminhada, gente andar mais andou a tudo. pé. Nossa, a gente andou, pegou metrô e resolvia as coisas de muito, muito legal isso, sabe? Assim, É, de poder, tipo assim, realmente fazer um mochilão e ir embora. Com criança pequena não dá, quando eles forem adolescentes, é, talvez seja legal, né? Mas não dá, né? Criança pequena tem que ser num lugar parado, assim, pra gente poder tranquilidade. relaxar um pouco, né? É. Oi, Mas, Jaque. A Jaque entrou. A Jaque disse que vai viajar de moto com o marido. nossa, então, de moto, né? De Isso moto pra não mim dá que é pra levar uma criança, aventura. Isso não dá pra fazer com criança, tem que ser nem só com com o um marido bebê. mesmo. Lá a gente queria, que lá tem muito, como é que fala? É patinete. Como é que é? Patinete, né? Pra andar. É, Aí, e muita gente anda, a gente também queria andar, mas o Daniel achava meio inseguro andar de patinete com a neném no meio da isso rua. é verdade. Ano que vem vai ter o encontro das famílias, né? Ano que vem, em Roma. Esse é legal de planejar para ir a família toda. Porque É, lá, Roma é demais, né? Para conhecer com as crianças. pois é. Esse de moto da Jaque é radical. É, Mas vale a Jaque pena, né? corajosa. Pois é, vale a pena, gente. Vamos aí resgatar esses É. momentos com o marido, né? Vamos pensando aí na próxima viagem. Eu quero saber, assim, todo mundo saindo dessa live já planejando para onde vai, assim, com o marido. É. Pensando num lugar bem legal. Ó, a Jaque falou que vai ser na Irlanda, o encontro das famílias. Que legal. Eita! Então viajei. É outra coisa que é em Roma. Irlanda. É. Mas é isso, Valéria. Eu acho Ah, que foi, né? É legal a ah, live, a gente deu para conversar um pouco sobre a logística. Cada família tem seu, né, aham, seu jeito de se organizar, ou deixa as crianças em casa, ou deixa na casa de alguém. aham. Esse lance de viajar em período letivo também é legal, porque você pode aproveitar que as crianças estão ocupadas na escola, né? Para elas Uhum. terem um período do dia ocupadas e tal. Então, É, a dica que uhum, eu dou é assim, começa com um final de semana, sabe? Um final de é. semana vai e faz a Começa com experiência. uma saída à noite. Às vezes tem que, né, marcar. É, isso Sexta-feira à noite nós mesmo. vamos sair. E Isso aí, mesmo. né? E aqui tá legal que a gente colocou uma rotina das crianças dormirem às 8, sabe? Então a gente consegue fazer bastante coisa depois, sair, né? É importante, gente. É, Cuidar do maridão. é. Cuidar do casal, né? Muito bom. Eu nem sei Aham. que horas são, eu tô com medo do Instagram derrubar a gente. Olha aí, Valéria, É porque eu tô uma assim, hora de live? É é 10 e uma hora de live. 10 e Que horas 21. são? 10 10 e e 21, 21. então já vai acabar. Eu É. acho que é isso mesmo. Eu acho que ficou mais alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta Que aí? não deu pra ler assim na hora. Algumas pessoas perguntaram umas coisas. Eu acho que assim, foram muitas dicas legais. Ó, começa com uma saída à noite. Depois planeja um fim de semana com o marido, pertinho, né? Num lugar que dá para chegar rápido, se acontecer qualquer coisa, se você tem muito medo. É. E Olha, depois, aqui eu estava lendo umas perguntas que as pessoas ficam bem apreensivas de deixar as crianças, né? Aqui a gente mora bem pertinho da igreja, né? E tem um grupo jovem muito legal. E as crianças gostam muito dos jovens. E eu já chamava alguns de vez em quando, porque eles sempre assim fazendo evento para ganhar dinheiro para ir para a Jornada Mundial da Juventude. Então eu chamava para ficar 2 horinhas aqui em casa para poder fazer alguma coisa. Então eles já se conheciam e eles gostam muito, que são muito divertidos. Então, tem quando a criança pique, vem né? esses jovens, né, jovem que vem, brinca de um monte de coisa, eles se divertem muito, ficam muito felizes. Eu falei, vou chamar Stephanie, Pedro, eles, eba! Então, é muito legal. E Aham. eles, né? Então, a gente tinha essa opção, né? Que era muito legal, né? Não só de Isso é. adultos cuidando, de vovó, não sei, que é muito legal, né? Mas de Uhum. jovens virem brincar no horário que tá babá, no horário que tá babá. Mas eles vêm, brincam, né, fazem a bagunça toda. E isso era muito legal. Eles não ficavam tristes, sabe? Assim, planejar. E aí,
o outro momento estaria na escola, ou fazendo atividades, né? Então, deu para planejar direitinho o que as crianças estariam fazendo. Ah, legal. Então, aí já É, tem todas as dicas aí. Uber Kids, né? Você falou de Uber Kids. Eu nem é sabia que existia três. isso. Então, foi também providência, assim, divina. Eu tava com as crianças ali embaixo do bloco, de adulto fazer exercício, né? E aí tinha uma senhora e ela falou: Nossa, eu trabalho com isso, e se apresentou, deu cartão, mostrou a página do Facebook dela, eu super gostei, né? Ela é a professora aposentada, mora aqui do lado. E aí conheci, e depois, por meio de outras amigas, conheci outras pessoas que trabalham com isso, Uber Kids, né? Crucia Rose, que trabalha com a Inês. Ai, minha filha, então você passa aí todos os contatos. Muito bom. E aí são pessoas assim de confiança, que tem o site, que, né, trabalham com isso e que levam a criança na atividade, acompanham, podem acompanhar, pode dar um lanche, pode fazer uma tarefa de Uhum. casa, assim, trocar a roupa do balé, essas coisas, né? E bem legal. É legal isso. É, É. Então, aí, ó, tem isso, tem amigos, tem padrinhos, né? é, Tem tia, quem tiver, né? Eu tenho minhas irmãs que são ótimas, meus filhos adoram brincar com elas. então. E Pois aí é é. isso, gente. A gente tem que aproveitar, né? Não vamos desanimar de fazer essa viagem, não. Quero todo mundo falando aí nos stories para onde vai depois dessa live com o marido. Aham. Então é isso, acho que a É. gente termina por aqui, né? E tá bom, Marília. Muito obrigada. Gosto Obrigada, muito de Valéria. vocês, né? Estão fazendo um trabalho super bonito para divulgar a vida de mães, né? De muitos filhos, que é muito legal, normal, divertido. É, normal, divertido, legal. Tem muita gente, ó. Você já é, acho que a oitava mãe que a gente entrevista, né? Não estamos sozinhas. Não, porque na rua parece, né? Nossa, É, Rita! Mas então tá a bom, gente. Valéria. Então Foi tá, ótimo boa conversar noite, com tudo de bom. você. Boa Boa noite noite para pra você e todo para as crianças. mundo. Um Fiquem com beijo. Deus. Tá bom. Beijo, tchau.